Mateus capítulo de número 16, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Pergunta: quem é que estão dizendo que eu sou por aí? Então os homens começam a dizer Elias, Moisés, mas Pedro prontamente toma a frente dos discípulos e logo diz que ele é o Cristo. E da forma que ele reconhece Cristo, da mesma forma Cristo reconhece Pedro. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entenda, quando a gente reconhece o Cristo, Cristo dá uma identidade para nós. Uma das coisas mais difíceis da caminhada cristã é a gente poder se achar em Cristo, saber quem somos diante de Deus. Eu quero ler um texto com vocês nessa data, Salmo de número 89, capítulo de número 20. A Bíblia vai dizer: encontrei o meu servo Davi. Deus diversas vezes ele tem as estratégias para buscar os homens, para que possa colocar eles dentro dos planos. Deus não faz homens nascer para o plano dele. Deus ele pega o seu plano e coloca homens para que possa cumprir o seu plano. O Antigo Testamento inteiro vai contar histórias para nós. Nós vamos descobrir a forma que Deus descobre homens. Existe Gideão que está dentro de um lagar, malhando trigo, para que o inimigo não tome o seu alimento. A Bíblia vai dizer que então o Senhor aparece para ele e fala para ele: varão valoroso. Ele não entende o motivo, mas ele estava trabalhando em prol da sua família, em um local escondido, para proteger os seus. Então Deus enxerga valor nele e atribui uma identidade a Gideão que nem ele mesmo sabia que tinha. Então Deus encontra Gideão. Davi ele está atrás das malhadas, cuidando de suas ovelhas. Davi ele está fazendo o seu papel de pastor. Até que então Deus encontra ele, então Deus levanta ele como rei de Israel. Deus encontra Davi aonde ninguém tinha prazer de encontrar ele. Deus vê garra e graça em Davi aonde ninguém achou graça em Davi. Então entenda que por diversas vezes nós temos se perdido em caminhar com Cristo por nós não saber quem somos diante de Deus. E por nós não saber quem somos diante de Deus, nós ficamos perdidos. Mateus capítulo de número 16, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Pergunta: quem é que estão dizendo que eu sou por aí? Então os homens começam a dizer Elias, Moisés, mas Pedro prontamente toma a frente dos discípulos e logo diz que ele é o Cristo. E da forma que ele reconhece Cristo, da mesma forma Cristo reconhece Pedro. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entenda, quando a gente reconhece o Cristo, Cristo dá uma identidade para nós. Deus, ele te achou. Eu quero terminar dizendo algo importante a você. Jefité, a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta, e por ser filho de uma prostituta, os seus irmãos o rejeitam. Seus irmãos pedem que ele saia de casa, então ele se perde nesse período. Quando Jefité abandona a sua família, vai viver a sua vida, a Bíblia diz que Deus permite que os amonitas entrem na terra dos seus irmãos para que ofereça riscos a ele. Então uma guerra está prestes a iniciar e eles precisam de Jefité. Então os anciãos da cidade vão até Jefité, chamam ele, ele faz uma oração, faz um pacto com o Senhor e ele volta para a terra para então entrar e poder vencer essa batalha. Entenda uma coisa, aos homens, ele era filho de prostituta, mas para Deus era um homem que ia livrar o seu povo da mão dos amonitas. Nada, nem ninguém que passou por você, ou que fez por você, pode comparar aquilo que Deus tem para você. Então entenda, Deus ele te achou, independente da situação, independente da crise, independente do momento, Deus ele te achou. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus.